A gordura da barriga é a mais perigosa. Ela te causa vários problemas de saúde e ainda pode te levar à morte. Nesse vídeo você vai conhecer os 12 segredos que vão transformar o seu corpo e a sua saúde em apenas 14 dias, fazendo você perder muita gordura, desinchar e até mesmo acelerar o seu metabolismo. Se você quer tornar o seu corpo uma máquina de queimar gordura, a primeira coisa que você precisa fazer é controlar o seu hormônio que se chama insulina. Se esse hormônio estiver desregulado, você pode comer bem, se exercitar muito e mesmo assim você não vai conseguir emagrecer o quanto você deseja. E aí tem muita gente que não sabe quais alimentos prejudicam o hormônio da insulina, acaba descontrolando ele. Se você comer arroz em excesso, pães e até mesmo qualquer tipo de farinha refinada. Basicamente, quem vai descompassar muito, vai descontrolar esse hormônio é o carboidrato. A proteína e a gordura têm uma ação mínima, ele não vai dar esse choque total para descontrolar. Mas existem alguns alimentos que vai fazer teu corpo queimar gordura de forma mais fácil. Douglas, que alimentos são esses? Primeiro, vegetais, proteínas e gorduras boas. Só que as gorduras você vai ter que comer pouco, vai ter que equilibrar. Se você pesar a mão, ela tem um alto teor de caloria e pode fazer você engordar com muita facilidade. O consumo de gordura boa é extremamente delicado. Tem gente que tira todo o consumo de gorduras boas e acaba não emagrecendo por isso. Tem alguns hormônios responsáveis por queimar gordura que eles são estimulados com gorduras boas. Então, se você tira, você dificulta o seu processo de perca de gordura. Os melhores vegetais para queimar gordura são todos os tipos de folhas verdes. Isso aí você pode comer à vontade. Você também pode utilizar pepino, couve e até mesmo o repolho. Outras alternativas extremamente interessantes, você também pode utilizar de cebola, que é uma leguminosa, que quase não tem nada de caloria. Você também pode utilizar muito bem a abobrinha, seja ela verde ou então aquela madura. Elas são baixíssimas em carboidrato. Pelo fato desses alimentos ter uma alta quantidade de fibra, ele vai promover uma alta saciedade. Você não vai ter aquela vontade de ficar beliscando, você vai ficar um maior período de tempo saciado, de estômago cheio. Não esqueça das proteínas. As proteínas é extremamente importante. Ela vai facilitar o seu processo de queima de gordura e ao mesmo tempo vai te ajudar a ganhar músculo, que é o que todo mundo quer. Diminuir a gordura do corpo e aumentar a massa muscular. A massa magra de fato. Mas você não precisa se prender a consumir cada alimento desse de forma literalmente isolada. Você pode estar fazendo receitas e misturando esses alimentos e comendo ele de outra forma saborosa que você goste. O importante é consumir. Só se atente à forma de preparo. Tem muita gente que pega alimentos saudáveis e faz ele com bastante óleo. Aí sim esse alimento que é saudável acaba se tornando prejudicial, principalmente se você é uma pessoa que quer perder gordura. Você deve parar de beliscar ao longo do dia. Tem muita gente que fala assim: ah, mas eu estou beliscando alimentos saudáveis. Isso aí pode, não é assim que funciona. Toda vez que você belisca qualquer alimento, seja uma pouca quantidade ou uma muita quantidade, você acaba aumentando o açúcar no seu sangue. E isso aí dificulta o teu processo de emagrecimento. Douglas, e quem controla esse açúcar no sangue? Quem controla é a insulina. Então toda vez que você vai lá, come, a insulina vai lá em cima e ela não vai baixar com facilidade. E isso aí vai deixando seu metabolismo mais lento, você se sente até letárgico e com muito sono. Tem um protocolo de treino que eu sempre gosto de passar para os meus pacientes, que consiste no quê? Você realizar HIIT pelo menos 3 a 4 vezes por semana.
Douglas, como que seria esse HIIT? Ele é basicamente você intercalar um período de corrida com caminhada. Vamos supor, você vai fazer uma caminhada de 30 minutos, só que você vai correr 1 minuto e caminhar 1 minuto. Isso aí vai acelerar demais o seu metabolismo e vai fazer aquela gordurinha localizada começar a queimar de fato. O grande ponto positivo é que quando você termina de fazer esse tipo de exercício, você ainda continua queimando caloria mesmo em repouso. Você vai perceber que está sentado e mesmo assim continua suando. Então aplique essa metodologia de 3 a 4 vezes por semana. Faça um dia e descanse no outro. E aí tem muita gente que vai ficar com a seguinte dúvida: posso fazer ao ar livre ou só devo fazer na esteira? Independente, escolha aquele que fique mais fácil para você. Se tem uma esteira aí no seu apartamento, na sua casa, já aproveite disso. O importante é fazer. Pegou aquele 1 minuto que você vai correr, corra no máximo que você conseguir. Tu precisa sair cansado. Evite consumir bebidas alcoólicas. Tem muita gente que não sabe, mas o álcool ele acaba baixando um hormônio chamado testosterona. Esse hormônio ele é um dos responsáveis por atuar na queima de gordura. Então toda vez que você bebe, você dá uma baixada nesse hormônio. E outra coisa, para esse hormônio voltar ao pico de antes, ele pode levar de 2 a 3 dias. E se você bebeu muito, pode levar até mais dias para ele elevar novamente. E aí muita gente vai falar: pô, eu bebo só uma caipirinha, bebo apenas um copo de cerveja. Vai impactar de forma negativa? Sim. Mas o que vai mais determinar é o fator frequência. Se você beber um copinho de cerveja todo dia, ao longo da semana, isso aí vai ter um impacto gigantesco de forma negativa. Se você bebeu apenas um copo de cerveja ou um copo de caipirinha, e aquele que tem o maior teor de álcool vai ter um impacto mais negativo ainda. Então, por via das dúvidas, deixe o álcool de lado. Se for beber, beba de forma pontual, uma vez e outra, assim passando 1 a 2 semanas de diferença. Substitua as bebidas alcoólicas por água com gás, água normal e até mesmo algum tipo de bebida zero. Isso aí vai te ajudar muito no processo de emagrecimento. Eu vejo várias pessoas indo fazer exercício em jejum, achando que dessa forma o corpo vai queimar mais gordura. Mas isso não passa de uma verdadeira mentira, um mito que te contaram a vida toda. Nunca vá treinar em jejum. Por quê? Se você treina em jejum, você vai ficar extremamente fraco. Você pode até desmaiar ou então passar muito mal. Se você é o tipo de pessoa que gosta de treinar pela manhã e não sente fome, o que você pode fazer? Coma muito bem à noite e esses nutrientes vão ficar armazenados dentro do seu músculo. São aqueles nutrientes responsáveis por gerar energia no seu corpo. E aí, quando você for treinar de manhã, você vai estar extremamente energético e não vai passar mal. Agora, se você jantar mal e for treinar cedo em jejum, pode ter certeza, você não vai se sentir bem. Uma estratégia extremamente interessante é o jejum intermitente. Só que poucas pessoas não sabem fazer, não sabem o momento certo de fazer e também não sabem os benefícios. Vamos lá. Ele te ajuda a diminuir o açúcar no sangue, o seu colesterol e até mesmo diminui a inflamação do seu corpo, assim acelerando ainda mais o seu metabolismo. Uma das formas mais conhecidas do jejum é quando você fica 18 horas sem comer e aí você separa 6 horas para se alimentar. Mas lembrando, tem muita gente que nessas 6 horas de alimentação come de tudo, acaba se alimentando errado. É como se você fizesse um esforço todo certo, todo bonitinho e depois você sujasse tudo. Então, nessa janela de alimentação de 6 horas, você precisa comer saudável, comer gordura boa, proteína e pouco carboidrato. Se você não tem o hábito de fazer jejum, você pode começar aos poucos, fazendo 10, 12 horas de jejum e aí você vai aumentando gradativamente.
Tu não precisa fazer todos os dias. Faça um dia e intercale com o outro dia. Um dia de alimentação normal, sem jejum, e o outro dia com jejum. Dessa forma você vai acostumando o seu corpo aos poucos. Tem algumas pessoas que podem até sentir uma certa dor de cabeça quando iniciar esse processo de jejum. É literalmente normal, tá? Treinar e comer bem não é suficiente. Você também precisa dormir muito bem. Pelo menos de 7 a 8 horas de sono. E lembrando, seu quarto tem que ser extremamente escuro. Naquele ponto que você vai passar a mão na frente do seu rosto e você não vai conseguir enxergar a sua mão. Dessa forma, você vai conseguir ativar aquele sono reparador, aquele que descansa de verdade. Se você já teve a sensação de dormir a noite toda e acordar no outro dia cansado e quebrado, é porque você não conseguiu acessar o sono profundo. E aí tem muita gente que vai falar, meu quarto não é escuro, a cortina não é tão boa, fica passando um pouco de luz. O que você pode fazer? Invista em um tapa-olhos. Você colocar aquela máscara na frente dos seus olhos, aquilo ali vai te ajudar demais ao seu cérebro entender que é um ambiente literalmente escuro. Faça esse investimento, é bem baratinho e você vai ganhar uma ótima qualidade de vida. Tem alguns hormônios que ativam a queima de gordura, que eles só são realmente acionados quando você entra naquele sono profundo. Por isso que eu bato nessa tecla que é muito importante você acessar esse tipo de sono que vai descansar de fato. Já pensou? Tá dormindo e ao mesmo tempo queimando gordura? É possível. Mas para isso já sabe, né? Tem que dormir bem. Tem alguns recursos naturais que você pode estar utilizando para fazer seu corpo queimar muita gordura. Primeiro deles, o vinagre de maçã. Você pode estar tomando aí pelo menos 2 colherzinhas de chá antes das principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. Ele vai reduzir o açúcar no seu sangue e vai favorecer o teu processo de perca de gordura. Outra coisa também é a berberina. É um composto natural que ele vai fazer o teu metabolismo acelerar ainda mais. Qualquer atividade física que você fizer, ele vai queimar mais gordura com mais facilidade. Mesmo em repouso, ele vai fazer seu corpo gastar mais calorias. Outra coisa que vai acelerar muito o teu metabolismo, vai aumentar a capacidade dele de queimar muita gordura, é o cafezinho preto. E aí você pode estar tomando até no máximo 2 horas da tarde. Tomando acima de 2 horas da tarde, vai prejudicar a qualidade do seu sono. Se você quiser tomar café a partir das 2, tome café sem cafeína. Mas lembrando, o café com cafeína é o único responsável por fazer você queimar ainda mais gordura. Esse composto chamado cafeína que vai acelerar o seu metabolismo, ele vai até aumentar a tua performance no treino. Você vai conseguir se exercitar e cansar muito menos. Mas não cometa o erro que a maioria das pessoas acaba cometendo. Ela até toma o cafezinho. O que ela faz? Bota lá várias colherzinhas de açúcar. Não faça isso, é melhor que você nem tome. A bebida café, ela já tem um gosto um pouco amargo. Se você quiser quebrar um pouco desse gosto amargo, recomendo você utilizar adoçante. Ele não tem nada de caloria e você consegue ter um sabor mais agradável. Depois de uma dica valiosa dessa, não se esqueça, hein? Inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma dica de saúde ou então emagrecimento. Tem muita gente que não tem a condição de se consultar com um nutricionista e ter uma dieta, mas eu vou te passar uma dica para você se alimentar bem em qualquer lugar que você for. Sempre precisa ter no seu prato pelo menos algum tipo de proteína, algum tipo de carne, seja carne vermelha ou então carne de frango. Essas opções são muito boas para te dar saciedade e acelerar o seu metabolismo. Você precisa ter também alguma opção de salada. Colocar um pouco de salada, e não é pouquinho, é pelo menos a quantidade de uma mão. Isso aí vai fazer você demorar ainda mais para sentir qualquer fome. E você também precisa ter algum tipo de carboidrato saudável. Não passe de no máximo 2 tipos de carboidrato. Bote um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão. Ou então coloque
um pouco de macarrão e um pouco de feijão. Ou então, uma batata e um pouco de arroz. Quando você vai adicionando muito carboidrato, basicamente ele vai dificultar o teu processo de perca de gordura. Se você quiser ser um pouco mais radical, ver o resultado um pouco mais rápido, escolha apenas um tipo de carboidrato. Ou coloca no prato um pouco de batata, ou um pouco de arroz, ou um pouco de feijão, mas uma quantidade bem pequena. Lembrando, o processo de emagrecimento, você vai ter que aprender a lidar com a fome. Você vai sentir fome, senão você não vai conseguir emagrecer de fato. Você precisa aprender a diferenciar a fome com a vontade de comer. A fome é quando seu corpo precisa de nutriente e sempre dá aquela dor no estômago, assim, ansiando por alimentos. Agora, a vontade de comer é quando você sai beliscando qualquer tipo de coisa. Você está com a barriga cheia e mesmo assim sente aquela vontade de comer algo, mas não sabe o que é. Se te oferece um prato de comida, você fala assim, não quero comida, quero algo mais leve. E aí você acaba beliscando um docinho, uma castanha ou até mesmo uma guloseima. E isso aí vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Mesmo que você fale assim, isso aqui é muito pequeno, não é capaz de me engordar. É sim. Você belisca uma vez, belisca duas, no final da semana você consumiu um monte de coisa. E aí tem muita gente que fica na dúvida, será que estou emagrecendo ou não? Muitas vezes você não vai ver resultados visíveis na balança, mas você vai ver uma roupa folgar, você vai sentir um pouco mais de disposição, mais energia ao longo do dia, vai perceber que você está indo mais vezes ao banheiro, é sinal que seu metabolismo está acelerando, está queimando gordura de pouco a pouco. Você vai perceber também que seu corpo desinchou bastante, principalmente aquela barriga estufada, ela já está um pouco mais murcha. Você vai perceber que seus braços começam a afinar, seu rosto também começa a ficar um pouco mais fino. Isso aí são sinais de emagrecimento. Não se prenda à balança. Se você consumir um pouco mais de sal, seu corpo vai acabar puxando um pouco mais de líquido e você vai ficar um pouco mais pesado. E nem sempre esse líquido vai ser gordura, mas quando você pisar na balança e perceber que está 2 quilos a mais, você vai ficar extremamente desanimado. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar.